Sejam bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Hoje nesse vídeo aqui nós vamos tratar de mais uma loucura da família Bolsonaro e aproveitar para a gente também demonstrar para aqueles ainda que tenham dúvida de que o aquecimento global ele é real. Não é porque todas as evidências apontam para que o aquecimento seja de fato algo que está fazendo com que o planeta não só aqueça, como entre em desequilíbrio total. Então hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas evidências para que vocês mostrem aqueles que ainda tenham dúvidas, sobre o aquecimento global ser real ou não. Mas também vou falar aqui um pouco sobre a diferença entre tempo e clima. É uma diferença básica que nós temos que compreender para a gente entender o que se passa nesse momento. O frio que nós estamos passando agora, ele é temporário e ele pode acontecer de estar frio hoje e amanhã, depois da manhã, aquecer, mesmo estando no inverno. Mesma coisa acontece no verão. Às vezes a chuva, o tempo fecha, fica ruim, chuvoso, e não é porque o tempo é ruim e chuvoso que não vai ser verão. Então essa diferença básica entre tempo e clima, ele não sabe, e a maioria das pessoas também não sabe, Se confunde muito essa questão do tempo e clima. Mas aqui nós vamos mostrar o que foi que ele falou e depois vou mostrar as evidências que nós temos na atualidade, que vai fazer com que vocês fiquem tranquilos e mostrem aqueles ainda que tenham dúvida de que o aquecimento realmente ele é real. Não tem por que estar se discutindo mais isso, Eu, há 20 anos atrás, também discordava do aquecimento, que a gente que estuda, que é da área, eu como geógrafo também que sou, a gente que é da área, a gente sabe que há 1000 anos atrás, o planeta ele era mais quente que hoje, por questões naturais, lógico e é evidente. Só que, depois de 1000 anos para cá, mudou-se muito, O planeta entrou num processo de resfriamento e repentinamente ele começou a aumentar a temperatura num espaço de tempo muito curto, que foi desse século XX para cá, final do século XIX, século XX para cá. Aí é que entra a comprovação, através das evidências que eu vou mostrar, de que o aquecimento atual ele não é natural. Ele é provocado sim pelo homem e pelas ações humanas. Mas vamos ver aqui. Vamos ver o que no Twitter de Carlos Bolsonaro ele postou. Só por curiosidade, quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio, fora do normal, como é que se chama? Isso aqui é uma completa falta de compreensão do que é realmente a diferença que eu falei no instante do clima para o tempo. Na verdade, ele, como bom seguidor do astrólogo Olavo de Carvalho, ideólogo, que vivem idealizando essas sandices aí, essas loucuras, que vivem em cima de teorias da conspiração, que gostam de propagar fake news constantemente, não poderia ter uma opinião diferente, onde só mostra, na verdade, aqui a sua completa ignorância do tema. Mas vamos passar e superar essa opinião dele e vamos ver diretamente agora as evidências. Evidência número 1. A população mundial. Observe nesse gráfico aqui que a população mundial ela vem aumentando ao longo dos anos, E que esse é um processo também recente. Nunca nós tivemos a quantidade tão grande de gente como nós temos hoje no planeta, por volta aí de 7 a 8 bilhões. E essa população ela só vai estabilizar a partir de 2050. Até o início desse século XX, a população não passava de 1 bilhão de pessoas. E ela vai crescer até chegar a seus 9 bilhões em 2050. Daí
ela tende a se estabilizar e até diminuir um pouco ao longo do tempo. Agora veja só, é evidente aí, evidência número 1. Quanto mais gente, mais poluição, mais consumo, mais fazendas, mais gado, que é considerado também um poluidor, porque evacua muito, libera muito metano na atmosfera, que é um gás extremamente importante na composição do aquecimento global. Então essa quantidade de gente, ela é a evidência número 1 de que é gente demais, na verdade, para um planeta só. O que não se fala na televisão nem nos jornais é que nós estamos passando por um momento no planeta de uma superpopulação. E o planeta não está dando conta e não vai dar conta se a quantidade continuar aumentando. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que entrar num colapso total. E aí ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se a tecnologia vai nos salvar ou se vai nos destruir de fato. A evidência número 2 é a própria Revolução Industrial. Como nós já sabemos, a Revolução Industrial ela não só trouxe desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico para a humanidade, como trouxe também a questão da problemática ambiental. Principalmente no início da Revolução Industrial, a quantidade da poluição era enorme, né? Nós sabemos que não tinha controle nenhum sobre essas questões ambientais, que são mais recentes. As questões ambientais são do século XX para o século atual, XXI, aonde o homem começa a se preocupar mais devido a estar acompanhando o próprio meio ambiente entrando aí em desequilíbrio, né? Então a evidência número 2 é a Revolução Industrial, uma atividade que acelerou não só a destruição e degradação do planeta, como a própria poluição em si, com liberação de gases que compõem o efeito estufa, especialmente o CO2. A evidência número 3, que também tem a ver com a Revolução Industrial, é a comprovação aqui de que a quantidade de CO2 ela não para de crescer. Não para de crescer. Ela tem uma diminuiçãozinha aqui, se vocês prestarem atenção, os mais curiosos, é porque durante o inverno, no hemisfério norte, por ter mais terras, por ter mais vegetação, quando entra no inverno lá e no verão aqui no hemisfério sul, ele vai dar uma diferença na quantidade de CO2, porque no hemisfério norte, por ter mais continente, tem mais vegetação, e é como se o planeta então respirasse, inspirasse e respirasse, né? É como se ele tivesse agisse assim, como se fosse um pulmão. Mas isso se observa que essa quantidade, mesmo assim, ela continua aumentando paulatinamente, sem regredir um segundo ao longo do tempo. Então veja que de 1960 ela só tem aumentando para os anos atuais. Esse gráfico aqui chega até o ano passado, 2018, onde mostra aí a quantidade de CO2 na atmosfera, em que já se encontra a mais de 405 partículas por milhão de CO2 na atmosfera. O CO2, para quem não sabe, é um dos gases do efeito estufa e ele tem uma atuação no chamado aquecimento global. E observe que a sua quantidade não para de crescer. Então a evidência número 3 é essa, não tem nem o que se questionar. A evidência número 4 aqui a gente pode enumerar é o próprio degelo aqui do oceano, das calotas polares, tanto na Antártica como no Ártico. Todos os dois polos, sul e norte, eles estão passando por um processo de degelo como nunca foi registrado pelo homem na história, né? Sabemos que esses processos aconteceram naturalmente há anos, milênios atrás, mas no momento atual da humanidade, do desenvolvimento do homem aqui na Terra, ele está acontecendo exatamente nesse momento um degelo lá da Antártida, tanto do Polo Sul
como do Polo Norte. Isso aqui é evidente. Esse degelo, ele é provado, esse degelo é real, ele está acontecendo, inclusive com previsões anteriores em que já se cravava os cientistas que iria acontecer o avanço do degelo como está de fato acontecendo atualmente. Então isso aqui é uma outra evidência que mostra aí que o degelo, tanto do Ártico quanto da Antártida, ele é mais uma prova de que o aquecimento ele está acontecendo de fato. Um outro problema que o degelo nos traz é esse aqui, que é o alagamento de áreas costeiras. A tendência daqui a mais algumas décadas é de que se aumente a quantidade de áreas alagadas, principalmente áreas litorâneas, áreas aí próximas aos oceanos, aos mares e que tem aí uma altitude baixa. Então a tendência nas próximas décadas é que isso se acentue, justamente devido ao degelo que está acontecendo nos polos norte e sul, como nós vimos anteriormente. Os furacões, os furacões também é uma outra prova aí, outra evidência de que o aquecimento global ele está se processando, até mesmo porque os furacões eles acontecem. Um dos fenômenos que ajudam os furacões a ganharem força e potência é o aquecimento das águas dos oceanos. E uma evidência é que ultimamente vem se batendo recordes e cada vez mais potentes. Então esses furacões aí e o aumento da potência deles, não só a quantidade como a potência, é mais uma evidência do aquecimento global. Inclusive o Brasil. O Brasil é mais uma evidência que nos livros de ciência, até um ano atrás, até uns anos atrás aí, não se tinha registrado nenhum furacão no Atlântico Sul. E os livros de ciências tiveram que ser alterados. Por quê? Porque começou a se registrar no Brasil os ciclones, que é a mesma coisa, só muda o nome. Ciclone e furacão, aqui nós chamamos de ciclone, lá no norte de furacão. Então os livros tiveram que ser mudados porque no Brasil começou a receber e a sofrer o impacto dessa força da natureza que nós conhecemos como furacão. É uma outra evidência aí que não resta dúvida. Nunca antes na história o homem tinha registrado furacão algum no Atlântico Sul, aqui no Brasil, na costa brasileira, e os livros de ciências tiveram que ser alterados porque passou-se a se registrar. E já é fato, já é real, é mais uma evidência de que os furacões que estão aqui atingindo a costa do Brasil, eles são provocados também pelo aquecimento das águas dos oceanos. Vamos ver essa última evidência aqui. Vamos ver essa última evidência. É a evidência que vai ficar claro aqui para a gente como realmente o aquecimento global é real e que ele não só ele traz altas temperaturas, como ele traz também baixas temperaturas. Porque na verdade o que acontece é um desequilíbrio no meio ambiente. E esse desequilíbrio ele passa a ter anos e dias mais quentes, como também anos e dias mais frios. Chuvas mais fortes, como a falta dela também. Então a prova está aqui. Esses últimos anos aqui, esse gráfico mostra aqui alguns anos de 1880 a 2016. E aqui a gente vê as anomalias detectadas durante esses anos aí, entre justamente anos mais quentes e anos mais frios. Então vocês observam aqui que nos últimos anos vem se batendo recorde atrás de recorde, e a anomalia está aí para a gente ver e observar que à medida que os anos foram passando, elas vão se acentuando. Geralmente os recordes é de temperaturas mais altas, como foi registrado, não parou. Veja que essa tabela aqui ela vai até 2016, mas para a gente finalizar aqui, eu coloquei duas matérias de 2017, uma de 2017, né? Essa aqui foi na Europa, lá na França, eu fiz esse recorte.
mostrando aqui que em junho de 2017 foi de longe o ano mais quente da história. E observe que em 2019 a notícia é praticamente a mesma, só que só muda o ano, ou seja, à medida que os anos estão passando, vai se batendo recorde atrás de recorde de temperaturas mais quentes. Então veja aqui, junho de 2019 foi o ano mais quente dos tempos modernos. Todas essas matérias aqui são matérias de jornais, e se vocês acompanharem ou fazerem uma pesquisa rápida aí, irão também perceber que nesses últimos anos foi se batido recordes tanto de anos mais quentes como de anos mais frios, o que mostra um total desequilíbrio aí na nossa natureza. Então vamos ficar por aqui com essa última evidência, né? Quem gostou, deixa um curtir aí, deixa um like aí, né? Siga o canal, porque aqui a gente informa de verdade, e nosso objetivo é justamente desmistificar e tentar combater esses fake news e essas teorias da conspiração e essas loucuras, né, e desses últimos tempos que nós estamos passando aqui, infelizmente, no nosso país. Então fiquem com Deus.